Eu só fui conhecer o que é o puerpério agora, vivendo ele na minha segunda gestação, né, com o meu segundo filho. E o meu puerpério me atravessou de uma maneira, trouxe tanta coisa à tona, tanta oscilação, tantas emoções, tanta contradição, tantas dores, que é um assunto que eu preciso falar, que eu preciso compartilhar para outras mães que estão passando pelo puerpério ou que estão prestes a entrar em um. Eu confesso que, apesar de eu estar bem mergulhada no assunto maternidade, eu estudei, agora na segunda gestação, né? Eu estudei, eu tinha uma doula, eu tinha uma equipe de parto domiciliar, eu consumia conteúdos, eu me preparei, eu estudei, bastante coisa. Mas puerpério foi uma coisa que nunca me chamou a atenção, nunca fui atrás e não, sei lá. O que eu pensava? Que quando meu bebê nascesse, ia ser perfeito e maravilhoso, que eu ia passar o dia inteiro com ele no colo, que eu ia cuidar dele, trocar fralda, dar banho, cuidar, e que a vida ia ficar muito melhor. E de fato isso acontece. Só que junto com isso vem toda a carga que cuidar dessa nova vida traz pra gente. E apesar da minha doula nas nossas aulas, né, de educação perinatal, ela ter comentado algumas coisas sobre puerpério, ter me falado essa palavra, mas essa palavra nunca me chamou a atenção. E eu só fui conhecer o que é o puerpério vivendo o meu segundo puerpério. No puerpério da TT, há 11 anos atrás, com certeza eu vivi coisas muito intensas e muito desafiadoras. Só que eu não estava tão presente, tão consciente, né? Tão ali presente para o que eu estava pensando, para o que eu estava sentindo. Então eu me lembro que foi difícil cuidar de um recém-nascido, mas eu nunca conectei a essa palavra puerpério. Eu nunca levei em consideração, né, os meus sentimentos e enfim. Só nessa segunda vez, mais consciente, mais desperta, mais presente, é que eu fui conhecer isso. Hoje o Miguel, ele tá com mais ou menos 70 dias, 10 semanas de vida. Semana que vem ele faz 3 meses. E agora que eu tô começando a me sentir pronta para retomar alguma coisa da minha vida. E vamos começar falando então, despertas mamães, gestantes, tentantes. Vamos começar a falar sobre o puerpério, cara. É uma coisa tão forte, assim, que mexe com a gente num nível, assim. Eu sinto que o meu puerpério, ele me despedaçou. Ele fez assim, sabe? Ele me amassou e me jogou num canto. Porque durante a minha gestação, eu me senti muito radiante, eu me senti iluminada, eu me senti bonita, eu me senti vibrante. O parto foi muito difícil, muito desafiador. O parto quebrou todas as minhas expectativas que eu tinha, né? De um parto bonito, iluminado. O parto quebrou tudo. O parto foi uma coisa que me atravessou completamente e que quebrou todas as expectativas que eu tinha. Se vocês quiserem, coloca aqui que eu gravo um vídeo contando detalhadamente o meu relato de parto. E o puerpério, mais o parto, eu me senti forte, potente, sabe? Capaz de qualquer coisa. Uma força da natureza eu me senti no parto. Agora o puerpério, eu me senti uma flor despetalada. Um papel amassado e jogado num canto. Outra coisa que me pegou de surpresa. E é interessante, né? Como a maternidade, ela vem para testar a gente. A maternidade é uma lição, um aprendizado espiritual muito grande mesmo. Acho que o maior, assim, na vida de uma mulher. É um portal muito grande, assim, de crescimento, de amadurecimento. E crescer dói, né? Crescer, aprender,
nos tornar melhor, dói, é difícil. E eu tinha muita expectativa, né? Eu sou mãe de segunda viagem, eu já tenho experiência. Da primeira vez foi difícil, mas agora vai ser muito mais fácil. Agora vai ser muito mais leve, muito mais tranquilo, muito mais lindo. E um outro tapa na cara depois do parto, né? Um outro tapa na cara que eu tomei, que não foi nada disso. Primeiro, que quando o bebê nasce e a placenta sai, a gente tem uma queda hormonal muito brusca. E aí 80% das mulheres passam pelo que é chamado de baby blues, que é uma depressão ali imediata após o nascimento do bebê, que traz uma oscilação hormonal e emocional muito grande, que a gente fica uma bagunça. Isso é normal, isso é esperado. Depois disso, pode engatar em uma depressão, ansiedade, outras coisas que podem surgir. Mas essa bagunça interna é saudável e é esperado, né? Hoje, 3 meses depois, tá vivendo isso, ter procurado muitos conteúdos, muitas pessoas falando sobre isso, ter consumido muita coisa, estudado muita coisa, hoje eu entendo que passar por essa loucura do puerpério, por essa crise existencial, por essas oscilações, por esse amor e ódio pela maternidade, é normal, é esperado e é saudável. Tá tudo correndo bem. Porque quando a gente tá vivendo isso, a nossa primeira reação é se culpar demais. Tá sendo uma mãe ruim. Tá sentindo coisas que eu não deveria sentir. Porque ninguém fala sobre isso, né? As nossas mães, as nossas avós, elas não tiveram permissão para falar sobre isso. E é criado uma redoma, né, em torno da maternidade, pelas religiões, de que tem que existir um amor incondicional e um sacrifício total, assim, gratidão por eu não estar dormindo, gratidão por eu estar toda costurada, seja num parto ou numa cesárea, gratidão por eu não poder comer, eu não poder nem ir no banheiro, eu não poder tomar um banho, gratidão por eu estar vivendo tudo isso. Só que tem o outro lado humano, que pouco ainda se fala sobre esses desafios que a gente esbarra quando o nosso bebê nasce. E muito por causa desses desafios tão grandes para nós mulheres, é que muitas mães se encontram num lugar de não conseguir sentir amor pelo seu bebê, sentir que o amor não chegou, ou sentir o amor ir se esvaziando, ou não ter vontade de cuidar, e outras infinitas coisas que podem acontecer por causa do momento que a gente está vivendo. Voltando, retomando, eu achei que esse segundo momento, né, segundo filho, ia ser tudo muito mais fácil, mais leve, mais prazeroso, que eu ia tirar de letra, e não foi isso que aconteceu. A primeira semana foi mais ok. Chegando em casa, né, tudo novo. A segunda semana de vida do Miguel, eu só chorava. Mas choro, assim, acho que dava pra encher um copo com as minhas lágrimas. Choro, 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 uma mistura de tristeza e de gratidão, alegria pelo meu filho, uma coisinha tão perfeita, e tristeza, e abatimento, e, sabe? Até ali a terceira semana de vida dele foi isso. E o período que foi muito desafiador pra mim foi até ele completar 2 meses. Até ele completar 2 meses eu fiquei o caos, a bagunça, o caos. Tinha momentos que eu sentia gratidão e amor, nossa. Tinha momentos que eu sentia uma tristeza, uma depressão tomando conta de mim. Tinha momentos que eu sentia raiva. E vários momentos eu me peguei me questionando: o que eu fiz com a minha vida? O que eu fui resolver ter um segundo filho? Tava tudo ok na minha vida? A TT já com 11 anos, crescida, sabe, eu tava, assim, tudo certo, mais independente, eu tenho meu tempo, podia fazer o que eu quisesse, podia dormir a hora que eu quisesse, comer o que eu quisesse, ir onde eu quisesse, fazer o que eu quisesse. Que é que eu fui resolver ter mais um filho? Meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? E quando eu me peguei tendo esses pensamentos, eu me culpei demais, eu não falei sobre isso com ninguém, eu me fechei, porque como que uma mãe pode pensar esse tipo de coisa, né?
E aí, pesquisando conteúdos, escutando relatos, eu fui percebendo, eu fui entendendo que praticamente todas as mães sentem e passam por isso. Que faz parte do momento que a gente está vivendo, faz parte desse caos e dessa loucura que é o puerpério. O puerpério é sobre o bebê e a mãe. É sobre a relação do bebê e da mãe começando a ser construída. E esse desafio enorme que é o puerpério, além das oscilações emocionais, hormonais que estão acontecendo no nosso corpo no pós-parto, a gente tem ali o resultado de tamanho sacrifício e doação que uma mãe precisa fazer para um outro ser humano. A mãe é a pessoa que se doa 100%. A gente vira um caco, a gente vira um papel amassado e jogado num canto, porque durante um tempo a gente está se doando 100% exclusivamente para aquele outro ser e nos deixando em segundo plano. Para essa nova vida que acabou de chegar, para esse espírito, esse ser que escolheu a gente, confiou a sua vida a nós e precisa do nosso cuidado 24 horas por dia. Olá, olá. Só uma latidinha. E é muito importante que nós, quanto mulheres, a gente tire essa coisa religiosa da Virgem Maria, da Mãe Santa, do puritanismo da nossa maternidade. Porque sim, a gente está fazendo todo esse processo de receber essa nova vida, se doar, se sacrificar. Mas a gente também precisa falar sobre os nossos sentimentos. Eu tô fazendo isso, é um trabalho, é uma entrega que eu escolhi fazer. É a minha vida, é um fato. É o meu compromisso e a minha responsabilidade, eu preciso dar conta disso. Mas isso aqui que eu tô sentindo. A gente precisa dar lugar para isso também, porque senão o puerpério vira um buraco escuro, vazio e solitário, e todo aquele amor, aquela relação bonita que a gente poderia construir com o nosso filho vai acabar ou vai tardar para ter que acontecer em um outro momento, porque a gente está silenciosamente vivendo aquele caos interno. E como falar, né? Falar é uma terapia, é uma psicoterapia. Como falar liberta e ajuda demais. E escutar outras mulheres vivendo essa bagunça também. Nossa, como ajuda, sabe? Como ajuda saber que a gente não é um ET e que a gente não é um monstro. Que a gente tá vivendo um processo natural, humano e espiritual. O que eu percebi pra mim no meu caso? As coisas mais difíceis pra mim em relação à maternidade, a esse primeiro momento de cuidar do meu filho. Primeiro é essa coisa, essa força maior hormonal, que às vezes deixa a gente uma bagunça mesmo. Segundo, a privação do sono, pra mim é uma grande merda, é um grande desafio, é assim, gente, sem sombra de dúvidas, a parte mais difícil pra mim é a privação do sono, que eu passei com a minha primeira filha e com o meu segundo filho. Hoje o Miguel vai fazer 3 meses, semana que vem. E ele acorda a cada 2 horas, a noite inteira. É assim. Tem noites que são horrorosas, que ele acorda de hora em hora, e aí assim eu fico destruída. Tem noites melhores, que ele acorda a cada 3 horas. O máximo que ele dormiu até hoje foram 2 vezes. 2 únicas vezes que ele dormiu 5 horas seguidas. Mas o normal dele, o padrão dele, é dormir 2 horas. Já tentei várias coisas, a gente faz a rotina do sono, o banho às 7, a luz vermelha, o ruído branco, lavanda, chazinho de camomila, etc e tal, tudo. Já fiz cama compartilhada, já botei pra dormir no berço, já fiz e acontecia, é o padrão dele, é assim que é. É assim que é. Ele tá se adaptando à vida, ele é um ser que tá se adaptando a essa vida humana, a habitar um corpo físico, é o processo dele. E eu tenho que aceitar.
E eu tenho que viver o meu momento com entrega, com aceitação e, claro, fazendo o que eu posso para melhorar a dinâmica. Mas aceitar, que é um fato, e é isso. E quando eu fiz isso, melhorou, começou a melhorar. Porque eu tava brigando contra isso. Como assim? Como assim? Como assim acorda 7, 8 vezes na noite? Não pode ser assim, é injusto, eu não podia estar vivendo isso. Quando a gente começa a brigar com isso, fica infinitamente pior. Aceitação. E ajustar hábitos. Enfim. Terceira coisa que é muito desafiador para mim é perder a minha autonomia, a minha liberdade. Nossa! Como uma boa ariana que eu sou, Áries é o signo da independência, da autonomia, do meu espaço não me sufoca. Assim, no começo eu não podia comer a hora que eu não podia comer se eu tava com fome, eu não podia ir no banheiro a hora que eu queria, podia tomar um banho. Era tudo conforme ele deixasse, né? Agora isso já melhorou bastante, graças a Deus. Não poder sair numa lojinha, no mercado, e tomar um café com a minha amiga, e fazer uma unha, e sabe? Nada. Perder completamente. A maternidade é isso, né? Perder completamente a nossa autonomia, a nossa liberdade. A gente vive quase que exclusivamente para outro ser. Quando, na face do universo, que isso é leve, é bom, é gostoso e é só alegria. Não tem como, cara. Ser mãe é o trabalho mais difícil que existe no mundo. No mundo. O pai do Miguel, ele fala isso hoje, que o trabalho dele é fácil. O meu é difícil. Cuidar do Miguel o dia inteiro, 24 horas por dia sozinha, de noite, é muito difícil. Ele diz que ele não iria, ele sabe que ele não iria dar conta, que ele não iria aguentar viver isso um dia. Graças a Deus, aqui em casa, é tudo separado. Eu e o pai do Miguel, cada um fica com uma parte. Ele trabalha e sustenta a casa e provê 100% a casa. Eu não preciso me preocupar com trabalho, com dinheiro, com contas. E eu cuido exclusivamente do Miguel. E agora tô voltando a cuidar da casa, a cozinhar. Depois de 2 meses eu fui cozinhar a primeira vez. Então, assim, isso é uma ajuda muito grande que ele me deu, sabe? E por mais que ele, como um homem, não saiba fazer coisas como colocar pra dormir, dar um banho sozinho, vamos latir de novo. Por mais que ele não saiba fazer coisas que eu queria que ele soubesse, queria me ajudar demais. Quando o Miguel chora, ele não sabe o que fazer, ele me traz ele de volta, enfim. Mas ele fazer essa parte, né? Ele ser essa base, fazer essa parte para que eu possa não me preocupar com todo o resto e viver então 100% a maternidade, os cuidados dele, sem me preocupar em ter que estar cozinhando, limpando a casa, pagando conta. Isso assim, eu sou muito grata, isso é uma ajuda demais. Apesar de que às vezes eu morro de raiva dele. Às vezes assim, dentro da minha cabeça, eu matei ele e passei com o carro em cima dele, assim, ó, e matei ele com uma agulha, assim, sabe? Porque me dá inveja da vida dele tá normal, dele tá indo no churrasco com os amigos, dele tá saindo para trabalhar, dele tá indo no evento do trabalho, dele tá no meio-dia, no horário do trabalho dele, indo almoçar em um lugar. Às vezes me dá um ódio, porque eu queria, inveja, porque eu queria estar vivendo isso. Eu queria ter mais a minha liberdade, a minha autonomia de volta, sabe? Mas aí a gente volta pro nosso lugar, a gente observa a nossa vida e assim, eu tenho muita coisa a ser grata pra ele, porque ele é uma base muito boa pra mim e pro Miguel. Eu não tenho rede de apoio, eu não tenho ninguém no dia a dia que me ajude com o Miguel. Não tenho a minha mãe, a minha sogra me ajuda demais, só que ela mora longe, então, né, visitas assim, esporádicas. E é muito difícil não ter rede de apoio, não ter alguém assim, sabe, pra... Nossa, tô cansada, cuida dele aí por 1 hora. Pra eu sair, pra eu ir no mercado, pra eu fazer alguma coisa. Não tem. Então,
é muito cansativo. E graças a Deus, no meu ciclo, não tem ninguém que traz esse julgamento assim de mas tu só fica em casa com ele, tu só faz isso. Graças a Deus, as pessoas têm a consciência de que é difícil, de que cuidar de uma criança dia e noite, 24 horas por dia, consome a gente e é difícil. Então, esse olhar assim das pessoas à nossa volta para valorizar, né, a nossa maternidade conta muito também. Graças a Deus, o pai do Miguel, ele me valoriza muito, muito, muito como mãe. Quase todos os dias, direto, ele sempre fala o quanto eu sou uma boa mãe. Então, isso vai fortalecendo a gente, dando mais força para enfrentar esse desafio que é a maternidade, que é essa doação exclusiva para outro ser e que é, junto com isso, a gente está vivendo o nosso puerpério, esse momento tão vulnerável, que a gente fica tão frágil, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, se eu posso dar uma dica para quem tá grávida, se informe sobre o puerpério, já estuda isso, já se informa para não ser pega de surpresa. E assim, se for mais leve, ótimo, maravilha, mas já esteja preparada para viver um turbilhão. E para quem tá vivendo esse momento, o puerpério, principalmente esse momento imediato, né? Que eu acho que quanto mais imediato, mais difícil é, depois vai melhorando, né? O puerpério, ele pode durar, na média, aí de 2 anos, que a gente fica imersa, né, nesse novo eu, tentando se encontrar, porque o puerpério é isso, né? Nasce um filho, a gente se perde de nós mesmas, a gente vive exclusivamente para outro ser humano e depois a gente tem que se reencontrar nessa nova roupa, nessa nova vida, nesse novo eu, né? Então, eu até tava mesmo pensando sobre isso esses dias. O parto, ele foi, assim, um momento transformador muito grande, mas que eu ainda não tô colhendo os frutos de como foi o nosso parto. Mas eu tava mesmo pensando sobre isso, que com certeza vai chegar um momento daqui a 1 ano, 2, sei lá, que eu vou parar e vou pensar, nossa, olha como eu mudei, olha a pessoa que eu sou hoje. Se não fosse por aquilo, se não fosse por eu ter vivido aquela experiência, eu nunca seria quem eu sou hoje. E eu me sinto muito melhor nessa nova versão. Então hoje, eu ainda me sinto em caquinhos, eu ainda me sinto assim, aquele papel que foi amassado e jogado num canto e que eu peguei e abri ele. Ele vai continuar amassado eternamente. Não tem mais como desamassar aquele papel. Eu me sinto esse papel que tá assim, sabe? Que tá... Eu me sinto bagunçada, sabe? Eu me sinto como se eu fosse um copo com terra que foi agitado e a terra ainda tá ali, ainda não desceu, sabe? Eu ainda me sinto vivendo esse momento, ainda fazem 3 meses. Mas é uma certeza dentro de mim de que uma nova versão minha tá sendo construída, sabe? De que muitas coisas que eu queria melhorar, que eu queria crescer, que eu queria transformar em mim antes do Miguel e sozinha eu não conseguia, agora vai acontecer, essa certeza, sabe? Desse amadurecimento. Quanto mulher, quanto pessoa, quanto mãe, essa certeza. E uma coisa muito interessante, né, no segundo filho, é que é muito certo dizer que a Maitê, ela me ensinou a ser mãe. A Maitê pegou uma versão minha mais dura, mais difícil, mais aprendiz. E agora com o Miguel, eu posso entregar para ele uma versão minha de mãe, de mulher, de pessoa muito melhor, porque a minha primeira filha me ensinou muita coisa.
Então, os filhos, eles são grandes bênçãos na nossa vida. Eles são professores, eles são alunos, eles são mestres, eles são... É uma relação, assim, muito gratificante. Mas é o trabalho mais difícil que existe no mundo. Tem muito sacrifício envolvido, tem muita dor envolvida, tem muitas perdas envolvidas, porque a partir do momento que o teu filho nasce, tu nunca mais vai ser a mesma pessoa. E é esse processo de luto. O puerpério é esse processo de luto. É eu me despedindo desse antigo eu, da minha antiga vida, que nunca mais vai ser a mesma, para embarcar nessa jornada, nesse novo, nessa descoberta juntos. Tô olhando pra cá porque o Miguel tá dormindo aqui do ladinho, depois vou mostrar ele pra vocês. Nessa nova descoberta juntos de como viver daqui pra frente, de como vai ser a vida. E eu acho que também, né, como a gente vive o nosso puerpério, eu acho que também vai muito da nossa forma de ver esse momento, né? Como só uma perda, um buraco, um desafio, só tô perdendo, ou como eu tô me transformando. Eu tô fazendo uma metamorfose. Eu tô vivendo esse momento, me entregando para ele, para que isso me transforme, para que a gente cresça juntos. Nessa certeza, né, de que o que eu tô vivendo é normal, é esperado e que tem um propósito na minha vida. Eu gosto muito de viver qualquer coisa na vida entendendo o propósito daquilo. E o puerpério é um momento muito intenso, é um momento muito forte na nossa vida, mas que tem um propósito. Acho que quanto mais difícil, mais avassalador é o nosso puerpério, é porque a gente mais precisa desse empurrão para nos transformar quanto ser, quanto mulheres. Bem, se tem alguma coisa sobre esse momento, né, essa fase que tu deseja ouvir o meu relato, que eu compartilhe a minha experiência, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar compartilhar mais com vocês sobre tudo isso. Um beijo, despertas, e até o próximo encontro.